Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje, para fazer uma edição especial, todos os sábados nós vamos fazer uma edição especial com informações diferenciadas do mundo do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje eu quero mostrar para vocês os motivos do desespero da imprensa bairrista paulista com relação ao distanciamento do Flamengo para os demais clubes. Mas calma. Eu não vou colocar jornalista aqui falando mal do Flamengo, eu não vou mostrar para vocês alguma cena engraçada que algum jornalista passou essa semana ao criticar o Mengão Queridão, nada disso. Eu vou mostrar para vocês por que a imprensa bairrista paulista, os torcedores e os demais clubes de futebol do Brasil e até da América do Sul estão preocupadíssimos com o que está acontecendo com o Flamengo. Então fica até o final do vídeo para vocês entenderem, porque eu tenho certeza que vocês ainda não têm as reais dimensões de tudo aquilo que o Flamengo está fazendo aqui na América do Sul. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um spoiler do que vai rolar nesse vídeo aqui. O Flamengo está no top 20 dos clubes mais ricos do mundo neste exato momento e eu vou provar para vocês. Isso mostra a grandeza e as possibilidades que o Flamengo tem nos próximos anos. E como não vai acontecer a espanholização aqui no Brasil, porque para ser espanholização, nós precisaríamos ter dois grandes clubes disparando dos demais. E, na verdade, aqui na América do Sul, nem é só no Brasil, na América do Sul, só o Flamengo está disparando. Então, fica até o final que logo depois do recadinho do Ano Futebol eu volto para mostrar para vocês os motivos da imprensa bairrista paulista e dos demais clubes do Brasil e da América do Sul estarem desesperados com tudo aquilo que está rolando no Mengão Queridão. Espia só! O Ano Futebol é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o Ano Futebol, você pode ver tudo o que está acontecendo no Mengão Queridão em tempo real. Além, é claro, de poder ver os melhores momentos da Copa do Mundo, do Campeonato Carioca, de todos os campeonatos que você tem interesse. Saber informações dos times adversários do Mengão Queridão, ou seja, você tem tudo no Ano Futebol. O melhor disso é que tem para iOS e Android, e o aplicativo é totalmente de graça. Então tá esperando o quê? Baixe agora, o link tá aqui na descrição desse vídeo. O Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Nação, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, principalmente esse daqui, com seus amigos, as suas amigas rubro-negras, para eles saberem a dimensão que o Flamengo está tomando nos últimos anos. Agora, fala também com seus amigos sobre a existência do Fla Nação VP, do Resenha Rubro-Negra, para que eles venham, assistam, quem sabe gostem e façam parte da nossa família, né? Se inscrevendo nos nossos canais. Nação, uma das coisas que eu tenho mais visto em debate de grupo de WhatsApp é o porquê dessa raiva da imprensa paulista em cima do Flamengo. Por causa de que os caras focam tanto no Flamengo e tanto em criticar o Flamengo? Por exemplo, essa semana a gente teve o enterro do Rei Pelé na terça-feira, né? E a imprensa toda veio criticar o Flamengo por estar apresentando o Vitor Pereira no mesmo momento. Mas o Grêmio estava apresentando o Luizito Soares, o Atlético Mineiro estava apresentando alguns jogadores e a imprensa não falou uma vírgula desses outros clubes. Por que falar só do Flamengo? É claro que o Flamengo dá mais audiência, somos uma torcida mais engajada, mais encorpada em tudo que quer dizer Flamengo. Se um cara lá na esquina gritar Flamengo, a gente já corre para ver o porquê que ele gritou Flamengo. Diferente das outras torcidas que não tem nem parte do engajamento que nós temos. Então esse é um dos motivos de falar e falar mal do Flamengo. O outro motivo é porque eles precisam diminuir o tamanho do Flamengo um pouco, porque quanto mais e quanto melhor e maior o Flamengo ficar, mais atração de dinheiro o Flamengo vai ter, com patrocínios, com convites, com renovações contratuais, enfim, e mais forte o Flamengo vai ficar. O que a imprensa não se lembra é que para que isso acontecesse, nós ficamos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 numa severa austeridade financeira, onde nós praticamente deixamos de ser até coadjuvante no futebol sul-americano, lutando por coisas bem pequenas, a fim de remontar o Clube de Regatas do Flamengo. A torcida comprou o barulho. Hoje eu vejo vários clubes querendo ser o Flamengo, mas sem querer passar por aquilo que o Flamengo passou.
E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar por que a imprensa toda está apavorada. Porque há coisas que a imprensa sabe, mas ela não te conta. Vamos começar suave, vamos começar leve. Bom, primeira coisa que eu fiz foi perguntar, claro, a gente teve essa semana a contratação do Luizito Soares, a contratação do Gerson, que causou grande impacto na mídia brasileira. Bom, mas o Gerson e o Luizito Soares teriam sido as maiores contratações da história do futebol brasileiro? Claro que não. Nós já tivemos a contratação do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Seedorf, do Romário. Então eu resolvi perguntar para a nação rubro-negra qual foi a maior contratação da história do futebol brasileiro. E eu dei algumas opções. O Romário, que o Flamengo contratou em 1995, quando era o melhor jogador do mundo. O Flamengo tirou o Romário do Barcelona. O Ronaldinho Gaúcho, que o Flamengo contratou junto ao Milan em 2010. O Ronaldo Fenômeno, que o Corinthians trouxe. O Seedorf, que o Botafogo contratou. E o Luizito Soares, recém-contratado pelo Grêmio. Mais de 5,5 mil votos e o resultado foi Romário com 75%, disparado totalmente. Ronaldinho Gaúcho com 19%. Ronaldo Fenômeno com 3%. Luizito Soares, do Grêmio, com 2%. E Seedorf pelo Botafogo com apenas 1%. A Fabrícia tá de sacanagem. Você perguntou aqui no canal Resenha Rubro-Negra. Aqui só tem torcedor do Flamengo. É óbvio que os caras vão votar nas contratações do Flamengo. Mas, nação, o Romário chegou no Brasil como o melhor jogador do mundo, aos 28 anos, logo depois de ter vencido uma Copa do Mundo pelo Brasil. Nós não temos, na história do futebol sul-americano, algo parecido. Depois veio o Ronaldinho Gaúcho, considerado por muitos o jogador mais mágico da história do futebol mundial. Um dos jogadores ainda em auge, né? Ele não veio do Milan pra cá em baixa. Ele veio no auge dele ainda. Claro, o auge foi no Barcelona 2, 3 anos antes do Flamengo contratar, mas ainda assim ele estava no auge físico, ele não estava com a cabecinha muito boa, mas ainda assim era o Ronaldinho Gaúcho em plena forma física. Depois, a contratação do Ronaldo Fenômeno por parte do Corinthians já não foi uma contratação assim, na plenitude do Ronaldo Fenômeno, que ele já veio bem gordinho pra cá, mas era o Fenômeno. Tanto era o Fenômeno que, além de derrubar um muro na comemoração de um gol, porque o muro não aguentou o peso dele, né? O alambrado não aguentou o peso dele, ele ainda foi campeão da Copa do Brasil e fez uma temporada muito legal no Corinthians, muito bacana, marcado até pela eliminação para o Tolima na pré-Libertadores da América. Ou seja, a passagem do Ronaldo Fenômeno foi bem marcante aqui no futebol brasileiro. Nós temos aí, então, o Seedorf no Botafogo, que o Seedorf quis jogar no Botafogo porque a família do Seedorf é brasileira, né? A esposa dele é brasileira, então ele quis jogar no Brasil e a família da esposa é botafoguense. Por isso ele escolheu o Botafogo para jogar. Levou o Botafogo a uma Libertadores da América, mas em compensação deixou uma dívida para o Botafogo pagar também, que jogou o clube para a segunda divisão e quase quebrou o clube, forçando o clube a se tornar uma SAF e a tentar se recuperar agora. E, enfim, o Luizito Soares, que depois de uma passagem pelo Nacional muito apagado, o Nacional do Uruguai, chega ao Grêmio e todo mundo tem a expectativa que o Luizito Soares faça uma grande temporada. Até eu só não quero que ele jogue bem contra o Flamengo. Mas vai ser legal ver o Luizito Soares aqui na América do Sul jogando um pouco daquilo que ele sabe. Eu respeito muito o Luizito Soares, acho que ele tem tudo para brilhar no Brasil, menos contra o Flamengo. E aí, já que a gente está falando sobre o Grêmio, eu vi uma rádio gaúcha conversando e os caras estavam falando do receio de Flamengo e Grêmio se tornar Real Madrid e Valladolid, com o Grêmio jamais tendo condições de alcançar o Flamengo tecnicamente para fazer frente ao elenco rubro-negro. Isso já mostra como a imprensa fora do eixo Rio-São Paulo se preocupa também com o Mengão queridão. Bom, mas a votação foram de pessoas rubro-negras, foram de jogadores rubro-negros. Então vamos falar do que é fato, tá? Do que é real de verdade. As contratações mais valiosas do futebol brasileiro em toda a sua história. As 5 maiores contratações foram todas do Flamengo. Com o Gerson aí em primeiro lugar, tendo custado 92 milhões de reais. O Pedro e o Everton Cebolinha empatados aí com 87 milhões de reais. O Gabriel
com 79 milhões de reais e o Arrascaeta com 64 milhões de reais. Gente, números são apenas números. O que eu tenho que destacar para vocês e o que eu queria que vocês prestassem atenção é que todas as 5 contratações foram contratadas por um clube que não tem mecenato. Nós não temos um grande patrono injetando grana no Mengão Queridão. Não, nós não temos isso. Nós não temos uma empresa municiando o Flamengo com dinheiro, tampouco o Flamengo é uma SAF para os caras ficarem injetando dinheiro no futebol do Flamengo negativo. Esses 5 jogadores que estão aqui na telinha são jogadores comprados com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro dos 45 milhões de torcedores espalhados ao redor do mundo. Nós consumindo o Flamengo pela TV, consumindo o equipamento do Flamengo, consumindo as redes sociais do Flamengo, as mídias sociais do Flamengo, fazemos com que o Flamengo tenha números para poder lutar por melhores patrocínios, por melhores cotas de transmissão de TV, por melhores premiações, e por isso o dinheiro vai crescendo. A gente não pode esquecer também do sócio-torcedor, que o Flamengo hoje tem um dos maiores números de sócios-torcedores do Brasil, e esse número ele é contado em cima de sócios adimplentes, ou seja, aqueles que não estão devendo mensalidades ao clube. Então não é só quantidade, é a qualidade também do sócio-torcedor. Tudo isso reunido faz com que o Flamengo possa sozinho contratar esses 5 jogadores. Ah, mas a Globo apoia muito o Flamengo. Nos últimos anos, o Flamengo tem batido de frente com a Rede Globo em várias decisões. Tanto é que o Flamengo rompeu com a Globo na questão do Campeonato Carioca, e quem vai transmitir o Carioca vai ser a Bandeirantes. Então não existe esse mecenato da Globo, nunca existiu. Isso é conversa fiada, diante, para tentar justificar a sua incompetência ao chegar no tamanho da torcida rubro-negra, que verdadeiramente é a válvula motriz de tudo isso. Ai, mas o Palmeiras, se a Leila sair, tem o Avante. Não, não tem. O Palmeiras não tem um recurso financeiro que possa levar às contratações que o Flamengo consegue. O Atlético Mineiro fez de tudo para conseguir ganhar um título brasileiro depois de 556 anos sem ganhar um Brasileirão. Fez das tripas corações para tentar fazer frente ao Flamengo. E qual é o resultado disso? O Atlético Mineiro agora vê problemas nas suas receitas. O Atlético Mineiro atrasou o pagamento de 13º salário, férias e imagens do elenco, muito provavelmente quase cruzeirando. Essa notícia é do dia 5 de janeiro de 2023. É uma coisa bem recente. Então, olha só, valores deveriam ser quitados até 20 de dezembro passado, mas não há previsão para pagamento da dívida com o plantel. A que custo os caras chegaram para tentar fazer frente ao Flamengo e não vão conseguir. E isso tudo contando com o apoio dos 4 R's. O Rubens Menin, o dono do BMG e os outros 2 que eu me esqueci, o Ricardo Guimarães, né? E os outros 2 que eu me esqueci agora, que são os 4 juntos, são considerados os donos de Belo Horizonte. Com os imóveis que eles têm espalhados por Belo Horizonte, são os homens mais ricos de Minas Gerais. E ainda assim eles não conseguem chegar a alcançar a grandeza do Flamengo. O Atlético Mineiro pode cruzeirar e não vai demorar muito se eles não derem jeito. Estão vendendo todos os patrimônios, estão acabando com tudo que o Atlético Mineiro conseguiu conquistar porque queriam fazer frente ao Flamengo e não é possível fazer frente. Eu vejo muitos torcedores falando assim, tem que implementar o fair play financeiro para frear o Flamengo. Não, gente. Se implementar o fair play financeiro, aí que o Flamengo deslancha mesmo. Só porque uma das regras do fair play financeiro é que o clube só pode gastar até 40%, 60% daquilo que arrecada. O Flamengo já fica entre 40% e 60%. O Flamengo não gasta mais do que 60% do que arrecada. O Flamengo já está enquadrado no fair play financeiro. No último ano, o Atlético Mineiro gastou 250% a mais do que recebeu. Imagina frear o Atlético Mineiro, frear o Palmeiras, frear os outros clubes, e o Flamengo já está na conformidade com a lei de fair play financeiro. Aí é que o Flamengo vai disparar mesmo. Então eu torço muito para que a gente tenha um fair play financeiro. Os palmeirenses comem salame e arrotam caviar. Mas olha só o problema do Palmeiras. Palmeiras é cobrado em R$ 448 mil na justiça por taxa
taxas de venda de Moisés e Luan Cândido ao exterior. Isso é apenas um dos problemas que o Palmeiras vai enfrentar. Tem um problema com o Peñarol também, que já foi parar na FIFA. Então, assim, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que seriam aqueles dois clubes mais próximos de poder tentar fazer frente ao Flamengo, pelo menos foi nos últimos anos, não vão conseguir, porque os caras não têm sustentabilidade para isso. Os caras dependem demais de tudo aquilo que a Leila Pereira faz pelo clube e os outros conselheiros ou diretores endinheirados do clube fazem também. Eles não andam sozinhos, assim como o Atlético Mineiro, eles não conseguem andar sozinhos. Tá mais fácil um Grêmio Internacional ultrapassá-los do que eles alcançarem o Flamengo em algum momento. E o negócio é complicado, nação. O negócio nem de longe é fácil para os clubes brasileiros. Existe uma empresa chamada Deloitte, que ela é especializada já há 25 anos, que ela solta um ranking dos clubes que mais geraram receita no mundo, que é considerado o ranking dos clubes mais ricos do mundo. Todo ano ela solta esse ranking. E eu estava dando uma olhada nesse ranking e eu descobri que o Flamengo está entre os clubes mais ricos do mundo. Eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá. No ranking da Deloitte, o Manchester City é o primeiro colocado como o clube que mais gerou receita em 2022. Portanto, o clube mais rico do mundo na atualidade, tendo gerado 644,9 milhões de euros. O Real Madrid vem na segunda colocação com 640,7 milhões de euros. Na terceira colocação vem o Bayern de Munique, com 611,4 milhões de euros. O Barcelona vem na quarta colocação com 582,1 milhões de euros. Na quinta colocação, Manchester United, com 558 milhões de euros gerados em 2022. O Paris Saint-Germain, 556,2 milhões de euros. O Liverpool, 550,4 milhões de euros. O Chelsea vem aí na oitava colocação com 493,1 milhões de euros por mês. Na nona colocação, o clube italiano, a Juventus, com 433,5 milhões de euros. Na décima colocação, mais um clube inglês, o Tottenham, com 406,2 milhões em receitas geradas em 2022. O Arsenal aparece na 11ª colocação, com 366,5 milhões de euros gerados em 2022. Na 12ª colocação, Borussia Dortmund, 337,6 milhões de euros. Na 13ª colocação, o Atlético de Madrid, 332,8 milhões de euros gerados. Na 14ª colocação, Inter de Milão, 330,9 milhões de euros gerados. Na 15ª colocação, Leicester City, com 255,5 milhões de euros gerados. Na 16ª colocação, West Ham da Inglaterra, com 221,5 milhões de euros gerados. Na 17ª colocação, Wolverhampton, 219,2 milhões de euros gerados. Na 18ª colocação, o Mengão queridão, com 218,1 milhões de euros gerados em 2022. Empatado com o Everton, também com 218,1 milhões de euros gerados no ano de 2022. Abaixo do Flamengo, fechando o top 20 dos clubes mais ricos do mundo, nós temos o Milan, com 216,3 milhões de euros. Vocês têm noção do que é estar à frente do Milan? No Milan, só que tem um detalhe, o ranking da Deloitte não contabilizou o Flamengo entre esses clubes aí. Contabilizou o Everton na 18ª colocação, o Milan na 19ª e o Zenit. Só que aí eu fui fazer minhas contas, né? Eu pesquisando, eu fui fazer minhas contas. O Flamengo divulgou que arrecadou em 2022 1,2 bilhão de reais. Na cotação do euro, 5,5 para cada real, eu dividi 1,2 bilhão de reais por 5,5 e encontrei 218,1 milhões de euros. Portanto, o Flamengo é o 18º clube no mundo na geração de receita em 2022. Podemos dizer que o Flamengo é o 18º clube mais rico do mundo pelo que gerou de receitas em 2022. É claro que depois a gente tem que ver se o Manchester City gerou 644,9, mas de despesa, quanto que ele teve? De repente o Flamengo pode ter tido proporcionalmente menos despesa do que o Manchester City e ficar com um superávit final maior do que os caras.
entendeu? Tem que fechar a conta depois, mas só na parte da geração de receitas, o Flamengo é o 18º clube mais rico do mundo hoje. Gente, a imprensa sabe disso. Os caras sabem, pode ter certeza, eu não vi matérias falando sobre isso em lugar nenhum, mas se eu consegui pesquisar, fui me aprofundar, porque eu gosto muito desse tipo de pesquisa, eu gosto de trazer novidades para vocês, aquilo que ninguém viu ainda. A imprensa provavelmente sabe disso e nunca divulgou, porque não quer dar mais atenção ainda do que o Flamengo já tem, atenção positiva. Então, meus amigos e minhas amigas rubro-negras, esse é o verdadeiro motivo do Flamengo ser temido em toda a América do Sul. E, gente, não está nessa lista aí clubes como o Valência, não está nessa lista aí o Sevilha, do Jorge Sampaoli, não está nessa lista aí o Olympique de Marselha, clube que o Flamengo contratou o Gerson agora, não está o Lille, não está dos clubes franceses apenas o Paris Saint-Germain. Ou seja, o Flamengo é muito maior do que todos os clubes franceses, exceção feita ao Paris Saint-Germain. O Flamengo é muito maior do que quase todos os clubes espanhóis, com exceção de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O Flamengo é muito maior do que uma penca de clubes da Premier League. Nós temos da Premier League aí o Manchester City, o United, o Liverpool, o Chelsea, o Tottenham, o Arsenal, o Leicester, o West Ham e o Wolverhampton. Cadê os outros clubes dessa liga inglesa? O Flamengo é superior a todos eles. Da Alemanha, apenas Borussia Dortmund e Bayern de Munique são maiores financeiramente que o Flamengo. Vocês têm noção, gente, da alegria que a gente tem que ter? Você que é torcedor mais velho, assim como eu, ou até mais velho que eu ainda, lembra da década, do finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, como que o Flamengo era chacota? Como que o Flamengo não tinha condições de nada? Eu fico emocionado, de coração. Eu fico emocionado de mostrar para vocês o Flamengo aonde está. Agradeço demais a essa turma do Rodolfo Landim, que junto com o Eduardo Bandeira de Mello nos proporcionaram a ter um plano para chegar nisso daí, porque o apoio da torcida sempre teve. Faltava um plano de verdade, um plano severo, para a gente poder alcançar esses valores que a gente alcançou. Nação, eu tenho certeza que o sábado de vocês vai ser mais legal, mais gostoso, por conta dessas informações da grandiosidade do Mengão Queridão. Sei também que algumas pessoas vão reclamar: o Flamengo tem estudo de dinheiro, mas não contrata ninguém. Eu sei que vão haver aqueles que vão reclamar por causa da demora ainda no fechamento das contratações, mas eu confesso, eu fiquei muito feliz quando eu iniciei minha pesquisa hoje para fazer esse vídeo para vocês e descobrir esses valores. E eu estou muito, muito feliz de ter podido passá-los para vocês e estou mais feliz ainda por ter constatado a grandeza do nosso clube de regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido do mundo. Coloca aí nos comentários tudo que vocês acharam, coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Vocês perceberam que se nesse ano a gente conseguir um bocadinho a mais de grana, a gente passa o Wolverhampton, a gente pode passar o West Ham e chegar ali coladinho na 15ª colocação. Será que no final do ano que vem, ou no início de 2024, eu vou trazer essa lista atualizada com o Flamengo entre os 15 maiores do mundo? Coloca aí nos comentários, nação. Tenham todos vocês um excelente sábado, fiquem com Deus. Eu tô já tô aqui me emocionando. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.